Olá, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou a mediadora presencial da disciplina Estrutura e Processos Organizacionais do consórcio CEDERJ Polo de Macaé. Para elaborar esse material, eu utilizei o livro do Altair Fontes e Fábio Gomes Fontes e vamos falar um pouquinho hoje sobre a aula 3, que é linha e assessoria, delegação, centralização e descentralização. Bem, nós vimos o conceito de tipos de organogramas, né? Conceito de organização, conceito de organograma, hierarquia, departamentalização, e agora a gente vai avançar um pouquinho mais e falar sobre como que se desencadeia a assessoria dentro do organograma, atividades de assessoria e atividades de linha, e de que forma a gente consegue visualizar essas diferenças dentro do organograma. Em primeiro lugar, a divisão ela pode ser feita em uma das direções. Subdividir horizontalmente por meio de processo de departamentalização, que é o que nós vimos, e subdividir o trabalho verticalmente, utilizando cadeias de comando, hierarquização, por meio de delegação e descentralização. A atividade quando a gente, aqui está o organograma, né? Vou parar aqui na imagem que fica mais fácil para a gente poder desmembrar o conceito. O organograma é essa figura que a gente consegue visualizar e a gente já aprendeu. O que é assessoria? Assessoria é essa pequena linhazinha aqui, ó, que ela presta assessoria, aconselhamento à presidência. E o que é linha? Linha é a unidade de comando. Eu estou num departamento e respondo para um coordenador, para um diretor, para um gerente. Chamamos de atividade de linha, portanto, a atividade dos administradores diretamente responsáveis. Se eu tenho um problema no setor industrial, para quem que eu respondo? Para o diretor industrial. Então, o diretor industrial, ele exerce a atividade de linha dentro do organograma. Tipicamente, as atividades de assessoria possuem as seguintes funções: execução dos serviços, consultoria e assessoria, monitoração, planejamento e controle. A atividade de assessoria, como eu disse, elas fornecem serviços e conselhos à linha. Quem que é a linha? Quem tem o poder de decisão. Vamos ver um pouquinho. Diferenciações das atividades de linha e assessoria. Como a gente viu, linha é quem decide, para quem que eu respondo. E assessoria, para quem eu solicito aconselhamento. Se eu preciso tomar uma decisão, eu vou consultar a atividade de linha ou assessoria? Assessoria. Algumas vezes é difícil distinguir entre linha e assessoria. Os administradores de linha parecem realizar funções de assessoria. Então, existe uma confusão, né, principalmente em provas de concurso, existe uma confusão muito grande de conceitos. Por que existe essa confusão? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Vamos por parte. A figura 3.1, ela apresenta um organograma onde tem a presidência, onde tem a assessoria jurídica e as atividades de linha, que é a diretoria industrial, comercial, financeira. Observem bem que tanto a presidência tem uma atividade de assessoria, conta com um departamento de assessoria,
quanto a atividade financeira também tem. Na figura 3.2, a gente pode observar que nada mais é do que um desmembramento da 3.1. Por que esse desmembramento? Por que o livro trabalha dessa forma? Porque o livro quer mostrar qual é a atividade meio, qual é a atividade fim. A diretoria industrial e comercial é a atividade fim do negócio. Para que o meu negócio serve? Sem isso aqui é o coração da empresa. E a atividade financeira é a atividade meio. Ela dá esse suporte para que a atividade fim consiga ter vida. Ela é fundamental. É como se fosse a diretoria industrial e comercial, o coração da empresa, que é a atividade fim, e a diretoria financeira são as veias. Vamos pensar dessa forma. É importante deixar bem diferenciado a questão de estrutura. Nós temos 3 estruturas. A primeira estrutura é a linear. Como assim a linear? A linear é a estrutura mais simples e a mais antiga. Ela você encontra com muita facilidade, vou ligar aqui, você encontra com muita facilidade em regime militar, em igreja, até mesmo em muitas organizações privadas. A estrutura linear, ela dá ênfase à hierarquia. Ela é centralizada, ela tem um aspecto piramidal. E está aqui, ó, desse lado aqui vocês podem observar qual é o tipo da estrutura linear. A segunda estrutura é a funcional. A funcional, ela desenvolve o princípio da especialização diante da necessidade de decompor as funções para tornar as funções mais fáceis. Ela é descentralizada, eu vou voltar aqui, ela é o oposto da linear. Enquanto a linear ela tem a estrutura piramidal, a funcional ela compartilha as funções, o conhecimento, as habilidades dentro da empresa. E a estrutura funcional torna o ambiente, o processo organizacional descentralizado. Autoridade funcional dividida, descentralizada, as linhas são diretas de comunicação, é o que a gente pode ver aqui nesse pequeno organograma. Descentralização das decisões, tanto a gerência A quanto a gerência B têm o poder de decisão, e a ênfase é na especialização. A terceira estrutura é a estrutura linha staff. O que é isso? Ela nada mais é do que uma combinação. Ela é uma combinação da estrutura linear com a estrutura funcional. Por quê? Como é que isso funciona? Deixa eu entender melhor isso. A estrutura Lean Startup tem alguns departamentos da empresa que eles trabalham com assessoria, desempenhando o papel de assessoria, mas eles também têm o papel de staff, que é de decisão, que é a tomada de decisão. Quer ver um exemplo? O RH. O RH, muitas vezes, ele tem que decidir, mas ele também oferece aconselhamento para a presidência da empresa. Então, o departamento de RH, por exemplo, dentro de um contexto, dentro de uma estrutura organizacional, eu não poderia colocar ela só no funcional e também não poderia colocar ela só no linear, tá? Então, o RH se enquadra na estrutura linha staff, ou seja, olha aqui o organograma. Ele desenvolve, o departamento de RH, ele desenvolve tanto o papel de staff, que é de decisão, quanto de assessoria. O livro traz para a gente alguns conceitos. A autoridade de linha, ela é linear, absoluta, total, cadeia escalar, relação hierárquica,
entre chefe e subordinado, é o poder de decisão, é centralizado. E a autoridade staff? A autoridade staff, ela é funcional, operacional, ela causa, já que você está falando de função, ela está ligada à ideia de especialização, relação de consultoria e de assessoria, ela presta suporte. Atualmente, as empresas podem utilizar a assessoria interna ou a externa, que é chamada também de consultoria. E quais são as diferenças? A assessoria interna, ela tem um maior conhecimento da empresa, ela tem a vivência, ela conhece a empresa, ela conhece a cultura empresarial, ela sabe como funciona, quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes. Ela possibilita também um maior sigilo com relação aos dados e informações da empresa. E a assessoria externa? A assessoria externa, ela tem a maior incapacidade pelo fato de estar menos envolvida com o problema, ela não está ali diariamente. Ela acaba visualizando a organização com um pouco que ela tem de conhecimento ou de percepção do momento que ela ficou ali transitando e trabalhando dentro da empresa. Então, ela tem uma visão míope da organização. E ela traz o conhecimento e experiência de trabalho realizado em outras empresas. O bom da assessoria externa, que é a consultoria, é que a partir da vivência de outras empresas, isso pode agregar para a organização novas ideias, né? Novas formas de trabalhar, metodologia. Nesse contexto de linha, staff, consultoria interna, assessoria externa, é importante destacar o conceito de delegação. Delegação nada mais é do que você delegar autoridade formal a uma pessoa de nível hierárquico inferior. Tranquilo até aqui, né? Quando a delegação é feita, ela leva ao empowerment. E o que é o empowerment? É o empoderamento. Você, quando delega a autoridade a um funcionário, ele se sente empoderado. Ele com aquela atividade, com aquele novo papel. Esse poder, ele significa força. Minimiza um pouco a hierarquia e a distância, né, dos níveis organizacionais, de quem está diretamente ligado ao trabalho. Então, o empowerment é o poder que é dado através de quê? Da delegação. Também é importante, nós já vimos, mas vamos falar mais um pouquinho, centralização é quando todas as decisões importantes da empresa são realizadas na cúpula, tá? E a descentralização? A descentralização é quando os demais departamentos eles têm possibilidade de tomar as decisões sem ter que consultar a cúpula. E quais são as vantagens? Vantagem da centralização: melhor uso de recursos humanos, equipamentos, né? Tem a possibilidade, uma interação maior com o operacional, com o que está acontecendo dentro da organização. As decisões estratégicas, segundo o autor, são mais rápidas. E uma grande vantagem da centralização é a maior segurança na tomada de decisão, né? Quando você descentraliza, quando você dá o poder de autonomia para os outros departamentos, muitas vezes algumas decisões são tomadas que não estão tão de acordo com a cúpula da organização. E isso pode causar alguns transtornos, né? E a descentralização? Quais são as vantagens da descentralização? É menor tempo, a tomada de decisão ela fica mais ágil, então
menos tempo você tem de ficar tendo que aguardar alguma aprovação. Maior tempo disponível da alta gestão, a gestão estratégica, ela vai ter mais tempo para poder trabalhar porque ela deu autonomia, né, para os seus subordinados, para os seus departamentos. A possibilidade de gerar um efeito competitivo que pode aumentar a produtividade e maior facilidade de definição de objetivos e metas para as unidades organizacionais e as pessoas. Eu coloquei aqui no finalzinho alguns exercícios para vocês. Vou deixar disponível para que vocês façam esse exercício e a gente consiga conversar sobre eles na próxima aula, na próxima tutoria. A primeira questão consiste em uma das principais vantagens da assessoria externa: maior conhecimento da empresa, possibilidade de maior sigilo com referência a dados e informações da empresa, possibilidade de vivenciar os resultados do trabalho executado e maior imparcialidade. Quais são as vantagens da assessoria externa? Essa é a primeira questão. A segunda questão: as unidades organizacionais de linha têm qual ação? Elas têm ação de formatação? Elas têm ação de comando, de equacionamento, de comunicação ou de formatação? E a terceira questão aí com V e F, eu não vou ler não, tá, gente? No final tem um gabarito para vocês praticarem. Eu vou disponibilizar esse vídeo na plataforma e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.